ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje nós vamos até Nova Friburgo, nos anos 1990, onde 2 irmãos horrorizaram uma comunidade durante 1 ano, roubando, matando, estuprando e, como o próprio nome do episódio diz, praticando necrofilia com suas vítimas. Por isso, se você tem gatilho com algum desses assuntos mais violentos, pare agora. Se quiser continuar, no entanto, não me culpe depois, que esses crimes são bem horríveis. Ah, e eu sei que eu prometi no último episódio fazer a biografia de uma figura importante da MPB, porém a vida real me pegou e não deu tempo de acabar a pesquisa, que é gigante. É um livro de mais de 500 páginas como base, minha gente. Então, para não fazer meio pela metade de qualquer jeito, eu tive que fazer um caso mais papum e deixar o nosso biografado musical para o meu próximo episódio em 15 dias. Podcast de gente que trabalha na vida real tem dessas, né? Não tem, Danilo? Acontece. E justamente antes de mergulhar nesse mar de desgraça que é esse caso, precisamos dar os recadinhos dos nossos patrocinadores, que deixam tudo aqui continuar de grátis para você e quem sabe um dia nos permitirão parar de trabalhar. Primeiro, ele, o famosíssimo SiteGuy.dev, nosso desenvolvedor favorito, que pode tirar aquele seu projeto do papel, melhorar o seu site e até ajudar a você a fazer um site para o seu novo podcast, por exemplo, sobre histórias do Brasil. Não sei. Entre em SiteGuy.dev e entre em contato com eles e fale que vem daqui, que você ganha um descontinho. Além disso, Danilo, temos o Drinco. O que o Drinco nos mandou para hoje? Hoje ele nos mandou o vinho branco Frey Brothers Chardonnay 2017. É um demi-sec da região de Sonoma, nos Estados Unidos, e que tem uma boa acidez e um final agradável. Tudo o que a gente espera de um episódio. Ele está por volta de R$200 lá no Drinco. É um vinho mais caro do que a gente costuma indicar, mas harmoniza perfeitamente com o seu podcast preferido, este aqui. Brinde História? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, os rapazes que ficaram conhecidos como irmãos necrófilos de Nova Friburgo são Ibrahim e Henrique de Oliveira, que moravam na zona rural da cidade de Nova Friburgo, mais especificamente uma localidade com o bucólico nome de Janela das Andorinhas, no distrito de Rio Grandino. Apesar do nome fofo, é um local pobre de Marredeci. Os lavradores com um pouco mais renda plantavam caqui, mas a base da população era mesmo de lavradores pobres ou miseráveis. E a família deles, constituída do lavrador Brás de Oliveira, sua mulher Maria Luísa e seus 4 filhos, estava na parte miserável da Janela das Andorinhas. Os filhos, em ordem, eram Henrique, Ibrahim, Márcia e Jailson. Para começar já a entender a dinâmica da casa, um clássico da pobreza extrema. Brás, o pai era alcoólatra e muito violento com a família. Batia muito em Maria Luísa e nos filhos, além de ter o hábito de simplesmente colocar as crianças para fora de casa com a roupa do corpo para dormir na mata. Isso mesmo, ele jogava seus filhos, ainda crianças, para fora e não deixava eles entrarem na casa. Nesses dias, Maria Luísa jogava comida no mato para os filhos não passarem fome. E a mata na casa aqui é mata mesmo, mata atlântica fechada, não um bosquezinho. Ou seja, nada bom pode vir daí, né? Então, vocês estão entendendo que as coisas não começaram bem, né? Com isso, os meninos Henrique e Ibrahim, que tinham apenas 1 ano de diferença de idade entre si, criaram laços muito fortes e foram crescendo soltos, sofrendo violências e faltas. Não frequentaram a escola direito, só o primário bem mal feito e eram considerados analfabetos. Assim como todos os irmãos também. Não tinha ninguém que era alfabetizado na família. Além disso, eles eram uns capetas que atazanavam a escola, os vizinhos, a comunidade. Ainda criança, Ibrahim dava medo na comunidade, na verdade, pois, segundo relatos, ele matava animais e praticava sexo com a carcaça. Ainda criança? Isso, ainda criança. Eita. Pesado, né? Bem, aí no dia 15 de fevereiro de 1991, quando Ibrahim tinha apenas 15 anos e Henrique 16, o corpo de Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi encontrado no meio da mata. Ela havia desaparecido 1 semana antes. Seu corpo, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado sem um pedaço de uma perna, que os peritos atribuíram aos animais da região.
também estava estrangulado com um pedaço de arame e nu. Ao lado do corpo encontraram uma certidão de nascimento desgastada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preto e sua calcinha azul rasgada. Quando da necropsia, confirmaram o que os sinais já indicavam. Havia ocorrido necrofilia. Para quem não sabe, necrofilia é manter relações com um cadáver. A polícia chegou a chamar os meninos, né, o Ibrahim e o Henrique, para ouvir o depoimento deles. Mas como não havia nenhuma prova material, acabaram liberando os dois. Ou seja, desde o primeiro momento do primeiro crime, esses meninos já viraram suspeitos, já né? viraram A fama suspeitos. precedia, né? Mas eles foram liberados. Aí, 7 meses depois, no dia 11 de setembro de 1991, a menina Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos, também foi encontrada na mata em situação muito similar à de Eliana, e bem perto de onde estava o corpo da primeira vítima, estrangulada com arame, nua e com sinais de necrofilia. Novamente cercaram os meninos e Ibrahim confessou o crime, de Norma. Ele, no entanto, livrou o irmão completamente de qualquer acusação. Ibrahim falou, fui eu, Henrique não tem nada a ver com isso. E como ele ainda era menor de idade, os dois eram, ele foi mandado para o Instituto Padre Severino, o IPS, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, onde ficou até completar 18 anos. Vale dizer que ele falou, só confessou o crime da Norma, da Eliana não. Aliás, eu acho que foi nessa mesma instituição que o rapaz lá do ônibus 174 ficou. Diz que é terrível, assim. Ele tinha 16 anos quando foi para lá. Enquanto o Ibrahim estava preso, nenhum crime ocorreu em Janela das Andorinhas. Mas isso não duraria muito tempo. Aliás, dizem que Ibrahim sofreu os piores abusos na instituição, e muitos afirmam que ele conseguiu sair ainda pior do que entrou. O que não há de se duvidar, né? Então, em novembro de 1994, com 18 anos, ele foi liberado. E não voltou bem. Segundo relatos, ele estuprou a mãe e a irmã, ficava o tempo todo no quarto, afiando facas, e não falava com ninguém. Tentou mesmo matar a mãe. Nesse momento, o pai dele já havia falecido de um infarto. Desde o momento dos primeiros crimes, o pai dele teve um infarto e morreu. A irmã Márcia disse que havia engravidado de Henrique, que é o outro irmão, não o Ibrahim, em um estupro, mas fez um aborto. E que Ibrahim, nessa mesma época, chegou a cavar uma cova para enterrá-la. Ou seja, os dois meninos juntos, eles eram realmente problemáticos. E o que você acha? Família normal, né, Danilo? Bem normal. E a volta de Ibrahim ao mundo fez com que eles voltassem a atacar. Sempre mulheres negras como eles, vale dizer. A primeira foi Elisete Ferreira, que estava com seu marido em uma cachoeira, e foi a única vítima da dupla que sobreviveu para contar. O marido, o vigia João Carlos Maria da Rocha, estava nadando enquanto ela tirava uma soneca na beirada da cachoeira. Ela foi acordada com o peso de um corpo em cima dela. Quando tentou gritar, levou uma pedrada na cabeça. Nisso, seu marido já vinha tentar salvá-la, nadando, mas ele foi atacado pelos irmãos a pedradas e acabou morto. Quando voltou assim, Elisete viu seu marido ser estuprado, com o corpo já sem vida. Então ela também foi arrastada para dentro da mata e estuprada, mas um deles se distraiu e ela conseguiu fugir se jogando de um barranco. Ela foi encontrada por passantes nua, com vários cortes nas pernas e na barriga. Brutal, né? Bem pesado. E muito estranho, assim, pra mim o que chamou a atenção foi o fato de eles terem estuprado o marido, né? Que estava morto, né? Que estava morto. Então, necrofilia. Depois disso, os irmãos simplesmente sumiram dentro da mata. Sabiam que a cidade toda estava atrás deles. A coisa louca é que eles sabiam muito bem lidar com a região. Eles eram cria daquele lugar mesmo. Então eles viviam nas grutas e se alimentavam de frutas. Mas na verdade não só, pois em 1º de abril de 1995, os dois mataram a tia, Vera Lúcia Damasceno, a facadas. Estupraram também a tia e deixaram o corpo na floresta com um pedaço de tronco nas partes íntimas. Parece que Vera, com dó dos irmãos, levava roupa e cobertores para eles, mas não por muito tempo. Comida não levava? Comida também. Comida, roupas e cobertores. Mas assim, então na verdade o que aconteceu? Eles mataram, na verdade, o marido da Elisete, né? Ela conseguiu escapar, eles fugiram para a floresta e não voltaram mais para a cidade, assim. E aí a tia ficou com dó e começou a levar coisas para ele para beira da mata e tal, mas eles mataram a tia. Então, os irmãos escondidos na mata começaram a aterrorizar ainda mais a região, aparecendo do nada na casa das pessoas para roubar comida e, se fossem mulheres, matá-las e estuprá-las. A comunidade achava que eles podiam ser lobisomem, ter pacto com o demônio, pois eles apareciam e desapareciam e ninguém nunca os encontrava. Foi o que aconteceu com Odete de Carvalho,
de 56 anos, que foi morta a golpes de foice em 17 de maio de 1995, pouco mais de um mês depois da morte da tia. Em julho, no penúltimo ataque dos irmãos, Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi enforcada com sua própria saia e depois estuprada. Isso aconteceu em 27 de julho. Dá pra ver que não tinha muito padrão nas mortes, né? Eles tinham um padrão de causar destruição, na verdade. Mas foi desde a menina de 11 anos, um homem, sim, uma senhora de 60. Quem tivesse dando sopa, assim. E o último ataque, talvez o mais brutal, foi da família Fautz, em 18 de novembro de 1995. Maria Dorcileia Fautz estava em sua casa quando foi atacada pelos irmãos. No entanto, eles foram surpreendidos pelo filho de Dorcileia, Adriano, de apenas 9 anos, que tentou salvar a mãe e foi atacado a paulada. Dorcileia foi arrastada quilômetros pelos cabelos, morta a porrete e foice e estuprada. Ela estava grávida de 7 meses e os irmãos chegaram a mutilar o seu corpo, órgãos genitais e a barriga, chegando até tirar o feto de dentro do corpo. Quando Maria de Dorcileia chegou em casa, encontrou o filho muito mal. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas também faleceu no dia seguinte. Mas esse foi meio que estupim para a cidade, que já não aguentava mais esses dois. Assim, eles já tinham... A cidade já estava procurando por eles, mas assim, esse crime foi brutal. Os caras carregaram o corpo da Dorcileia até a Câmara Municipal, sabe? Abriram um caixão. Foi um escândalo, assim, e aí virou uma coisa nacional. Tinham sido 8 mortes, 2 na primeira leva de ataques em 1991 e mais 6 nos ataques de 1995. E não parecia que eles iam parar. Por outro lado, parecia impossível capturar esses irmãos em seu ambiente. Eles já estavam há 1 ano na mata, sem nem sinal de ninguém chegar perto deles. Alô, Lázaro, não sabe nada, né? Em defesa do Lázaro aí nessa questão, ele não era o habitat natural dele, né? Ele não era natural da região. Ele não era. Não, esses caras, eles ficaram 1 ano escondidos na mata, assim. Foi uma coisa impressionante, né? Muito impressionante. Aliás, o BOPE estava também com efetivo lá há meses, porém sem nenhum resultado. Foi tipo o Vietnã, sabe? Os moleques conheciam a região e os policiais não. Reza a lenda que uma vez uma das tropas que estava quase capturando eles, quando eles derrubaram uma casa de marimbondo e mandaram 60 homens do BOPE para o hospital. A coisa só mudou realmente quando houve um deslocamento enorme de homens para lá, depois da morte de Dorcileia e de seu filho Adriano. Foi quando a notícia realmente chegou na imprensa nacional, porque antes, assim, estava tudo muito restrito ainda à imprensa local, sabe? Da Serra. E depois da morte da Dorcileia, que na verdade esse caso virou uma comoção nacional, assim. E aí o prefeito ofereceu R$5.000 e um gol zero de recompensa para quem ajudasse a capturar os dois. E foi em 16 de dezembro de 1995 que a primeira parte dessa história chega ao fim. Nessa época, estavam 700 homens participando da caçada a Ibrahim e Henrique. 300 do BOPE, 300 da PM e 100 voluntários locais. Mateiros, né? Um lavrador chamado César Araújo Pinto, que ganhava R$10 por dia para trabalhar como mateiro para a prefeitura, viu Ibrahim em uma fazenda e chamou a polícia. Henrique não era visto tinha tempo e corria o boato que Ibrahim o havia matado, dentro da mata e que nunca tinham achado o corpo. Você acha que o Ibrahim matou Henrique? Não tenho ideia. Bem, mas aí a gente tem 2 versões do que aconteceu depois. Numa, Ibrahim ataca o capitão do BOPE, Fernando Príncipe Martins, com um facão e leva 5 tiros. Na outra, ele estaria dormindo e levou 5 tiros pelas costas e nádegas. E ainda conseguiu, mesmo com os 5 tiros, fugir para a mata, mas 2 horas depois seu corpo foi encontrado. O que você acha que aconteceu, Danilo? As 2 coisas. Você acha que ele atacou o cara com o facão e foi atingido pelas costas? As 2 coisas são possíveis. O cara, pelo que deu para entender, ele era completamente desequilibrado. Então acho plausível ele sair atacando com um facão policial. E também acredito que o policial encontrou e deu 5 tiros pelas costas. Agora... Se teve uma perícia, vai saber se ele levou tiro na frente ou nas costas, né? Estão dizendo que ele levou tiro nas costas. Então o policial matou ele. Mas parece que ele reagiu. Parece que ele atacou de costas com facão. Bem, o que as testemunhas falam é que Ibrahim tinha pés enormes e inchados, pois só andava descalço, né? E muitas vezes corria agachado como um bicho, o que tornava quase impossível de achá-lo. Falavam que, assim, ele tinha um cheiro insuportável, absurdamente insuportável, e que ele tinha um monte de carrapato preso no peito, que não fazia o menor sentido ele não tirar, sabe? Mas tinha um monte, enfim. A população da cidade correu para o IML quando soube da morte de Ibrahim,
mas a polícia o levou para outro instituto, o de Itaboraí. O corpo foi enterrado como indigente na mesma cidade, porque a galera tava achando que, ia invadir o IML, queimar o corpo, sabe? Fazer... também a galera queria vingança, basicamente, essa história. E o Henrique, na verdade, não estava morto. Ele se entregou meses depois, em junho de 1996. Ele estava escondido em uma fazenda e com muito medo de ser morto. Ele foi a julgamento em setembro de 2000. Disse que era inocente e que só assistia às coisas que o irmão fazia. Ele só foi acusado do crime de Elisete e João Carlos, né? Porque foi o único que tinha provas contra ele, porque tinha testemunha da Elisete, e foi condenado a 34 anos de prisão. Mas como no Brasil não tem pena de mais de 30 anos, ele deve sair no máximo em 2030, daqui a 9 anos. Muita gente acha que, na verdade, Henrique foi injustamente condenado, que os crimes eram mesmo cometidos por Ibrahim, mas o testemunho de Elisete contradiz isso. O que você acha? Ué, a mulher, ela viu. Que ele participava. Eles acham que que ele só estava olhando e que, na verdade, ela ficou muito impressionada. Mesmo assim, participou. E que ele não era, que, na verdade, o culpado de tudo era Ibrahim. Isso não existe, você é cúmplice. Já os psiquiatras acham que eles estavam vivendo o que se chama de folie 2, loucura 2, né? Que é quando um incentiva o outro, assim. Sendo que Ibrahim seria psicótico e o Henrique teria um tipo de retardo mental. E essa foi a triste história dos irmãos necrófilos de Janela das Andorinhas, Nova Friburgo. O que você achou, Danilo? Violenta. Bem violenta. Eu não conhecia essa história, pra ser bem sincera. Eu lembrava que existiam esses caras, mas não lembrava dos detalhes da história. Eu vou te dizer que eu vi alguns podcasts de crimes brasileiros que tinham abordado essa história e eu não conhecia, eu achei... Ela é bem chocante, assim. Mas ela é uma história de descaso, né? Ela é tipo... tem todo um fruto, mas todo psicopata sempre tem uma história de abuso ali, né? Você acha que é natureza ou é criação? Acho que é um pouco dos dois. Você acha que, então, o Ibrahim tinha uma natureza de psicopata e a criação que ele teve só piorou tudo? Foi o trigger. Eu acho que... Eu acredito um pouco nisso também, assim, porque se desde criança, sabe, ele já era extremamente agressivo e violento, assim, acho que... Claro que a criação ajuda muito e talvez, sei lá, não tivesse acontecido. Não, acho que o ataque aos bichos era um reflexo do pai que batia em todo mundo, expulsava eles, né? Uma raiva sendo colocada pra fora, né? Sim. E a violência sexual também, né? Enfim, essa foi a história. Eu achei uma história bastante triste, assim, porque, assim, parece que não tem saída pra nada, sabe? É, tipo, tudo muito... Não, nesse caso aí não tem saída mesmo. Parece que não tem solução, assim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, ela é uma história pouco divulgada, assim. Por exemplo, o Maníaco do Parque, ele é muito mais conhecido do que esses meninos. Porque o Maníaco do Parque é da capital, né? Então, é impressionante, porque eles ficaram um ano se escondendo, assim. É uma história em termos de roteiro, né? Tentando dar um passo atrás, assim, bastante interessante, assim. E tem um filme, chama Macabro, saiu em 2019, que é sobre esse caso. Pra quem quiser ver. Mais alguma coisa que você queira dizer? Não, essa história não tem muito o que dizer, né? Tá bom, então vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora lá. A senhora tá com quantos anos agora? 55. 55. E como é que foi tudo aquilo? Porque foi uma situação de terror. Certo. Eu vinha descendo na linha, vinha eu, meu filho e o Nito, eu tava com o Nito Cachorro na mão, um pedacinho de barra de ferro assim. Aí ele passou por nós, entendeu? Passou por nós e me cercou, começou a me jogar casa de cupim. Bicho que tá no mato, entende? Aí eu abaixei e saí gritando São Humberto, gritando. Aí o meu filho saiu correndo, ele era pequeno. Aí eu saí correndo e vim embora correndo. Aí não vi ele mais não. Foi na época ela viu que eles estavam pegando o Odete, ela correu. Aí depois ele matou gente. Tinha uma mulher junto comigo também lá em cima trabalhando. Ele pegou ela, matou ela com a foice lá no alto, em cima dele, só pra lá no alto da canjica. Ele pegou ela, eu saí correndo, pedir socorro, e também não vi ele mais não. E matou aqui embaixo, tem uma vizinha, a vizinha da gente aí. Ela vinha fazer compra aqui no mercadinho e ele falava, chamava Odete. Bem, primeiro eu queria dizer pra Andréia, só reforçar pra Andréia e pro Marcos que vocês são os queridos de terem mandado mensagem perguntando se a gente tá bem aqui na Alemanha por causa das chuvas que aconteceram. A gente tá bem. As chuvas não foram aqui na nossa região, então por enquanto tá tudo bem, mas vocês foram muito fofos de perguntar. Depois eu queria falar que o Christian Carren,
Ele, no episódio do Júlio Barroso, né, o marginal conservador, ele falou que ele se inspirou no episódio para fazer uma apresentação sobre o legado do Júlio Barroso. E ele convidou o Rá, o filho dele, que é colega de trabalho, para participar, mas na hora ele falou que não ia porque é muito reservado. Mas que legal, né, que inspirou para fazer esse... Bem legal. Parece que tem no YouTube, né? E eles são guias. Então procurem lá. Christian Carre. A Ednete Santos falou que agudas são brasileiros no Benin, no episódio do Francisco Félix. Sim, agora, né? Naquela época não tinha brasileiros no Benin. Sim, mas... então é o jeito que eles chamam brasileiros no Benin, são agudas? Agudas. Interessante. Também no episódio do Francisco Félix, o Francisco Félix comentou: olha só, veio do além. Será que a gente tem um fantasma? Não sabemos. E também, por último, como esse episódio foi meio pesado, eu não quero ficar fazendo muitos comentários, tem um comentário, o Giancarlo mandou um e-mail, eu não respondi ainda, mas eu vou responder, a semana foi muito corrida. Giancarlo, tanto é que eu não consegui nem fazer o episódio que eu tinha prometido, mas o próximo eu prometo que vai ser. Ai. Socorro. Danilo, me segura aí. Será que vai ser? Não sei, se tem um escritor aí que você falou que ia fazer há 4 meses. Eu demorei pra ler o livro, tava um pouco chato, mas esse outro não, eu já comecei a pesquisa mesmo, já tava na metade da pesquisa, comecei a escrever o roteiro, só que infelizmente não deu mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu acho que também é um caso que deveria ter sido contado. Então tá, gente, pra entrar em contato com a gente, pra falar sobre necrofilia, como as pessoas fazem? contato@muitopior.com.br é o nosso e-mail, ou vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, tem o Twitter também, e para saber facilmente como chegar nelas, vai em muitopior.com.br, lá no rodapé do site você tem todos os links. Olha, que prático. Então entrem em contato, mandem recados, mandem pedidos de episódios, se vocês tiverem algum pedido de episódio. Se for de crime em geral, sou eu que faço. Sempre você. Mas eu só faço crime militar. Mas se forem desgraceiras e massacres, em geral é o Danilo. Tá bom? E tenha uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.